Boa noite. Bom, eu também esperava ver o Theo, né? Mas, por um bom motivo, ele está lá cuidando da mãe dele, eu acho que isso é importante. Mas eu fico muito feliz por retornar a essa casa, especialmente porque a última vez que eu vi também muitas pessoas e vi pessoas muito alegres, muito alinhadas espiritualmente. Isso é bom. Uma das coisas que eu mais senti aqui hoje foi falar da alegria, né? Os antigos falavam que a comédia ensinava muito mais do que a tragédia, quer dizer, as histórias são para ensinar, mas quando a gente sabe usar bem o humor, ele é muito mais educativo e muito mais didático do que o rigor, né? Então é muito interessante quando a gente encontra uma casa amena e que as pessoas se respeitam mutuamente e que o humor, dentro de uma linha de trabalho, ele é uma pauta central. Então, quer dizer, isso me alegra muito. Eu tenho gravado também as falas, o pessoal que acompanha pelo YouTube, é só colocar assim, Transmutação Renato, tem um canal lá que todo evangelho que a gente comenta, a gente vem colocando. E muitas pessoas têm tido interesse. E foi, inclusive, importante, porque quando teve a pandemia, nós não paramos de fazer evangelho. A gente começou um pouco antes da pandemia e aí continuamos fazendo. E é bem interessante essa proposta que nos foi feita e que a gente topou. Então, toda vez que a gente vai falar agora, nós colocamos em pauta essa questão também de gravar, levar a mensagem para as pessoas. Eu estava pensando também nisso hoje. Depois dessas leituras, várias leituras de Bíblia, de trechos, né, eu fiz uma meta de ler a Bíblia completa, né, de ponta a ponta. E está faltando umas 50 páginas, né, eu estou indo desde o comecinho e às vezes as pessoas perguntam, né, e eu disse, olha, decorar, a minha mente não é tão fotográfica assim. Para mim é muito bom e muito válido escutar muitas falas, muitas palestras, muitos comentários. Eu escuto nos centros espíritas, escuto no YouTube, escuto nas igrejas evangélicas, escuto na igreja católica, eu adoro, né? Então, cada vez que toca, cada interpretação que vem, ela me traz uma lembrança importante, já que o mais relevante de tudo, dizem que Jesus falou isso, né? É que se você não entendesse nada, lembrasse do amor. E que também aquela questão das palavras e do exemplo. E que o Cristo fez foi exemplo. Então, eu gosto muito de ver o exemplo. A primeira pergunta aqui na casa hoje foi essa. Quais são os trabalhos que vocês estão desenvolvendo? Como é que está a questão de caridade, a questão do atendimento espiritual em si? Como é que está isso? Elas estavam me contando. Quer dizer, que bom, né? Quer dizer, praticar. Ajuda-te que o céu te ajudará, quer dizer, fazer a minha parte para, em me amando, poder amar. É um amor sem egoísmo, né? Mas nós temos que nos cuidar, até porque nós temos que cuidar de tudo que Deus nos confiou, e uma das coisas que Deus nos confiou foi a nossa vida, a nossa família, o nosso corpo, né? Ajeitar primeiro, por exemplo, e em paralelo, o quintal da minha casa, para que eu possa trabalhar, por exemplo, para pensar à frente da casa, para depois começar a discutir, quem sabe até varrer à frente da casa do vizinho. Esse é um ponto. Então, quando a gente chega aqui para falar de Natal, vendo essa sintonia, vendo essa harmonia, e eu me senti bem honrado de ser convidado para cá, eu penso que Natal não é o significado de Páscoa, que o pessoal fala que ali é que é a transformação, mas eu penso que no Ocidente nós temos uma simbologia, aproxima muito mais as famílias, o Natal até do que a Páscoa, do que a Semana Santa. As pessoas se aproximam muito no Natal. É um momento muito família, tem gente que separa o Réveillon para passear, mas o Natal procura estar com a família. Acredito que é um costume ocidental da maioria das pessoas. Então é um momento em que as pessoas realmente fazem a retrospectiva. Então esse Natal, que quer dizer nascimento, acredito que para a maioria das pessoas, às vezes, é um compromisso de renascimento. É um compromisso de aperfeiçoamento. Como dizia o Chico Xavier, ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Né? O que ele falava, que o Emmanuel também passava isso para ele. Então, eu acho isso bem interessante. Eu tive
a oportunidade agora, nesses dias, de fazer um percurso interessante, passando pela Terra Santa. Eu estive lá agora em novembro e fiquei, né, fiz todo aquele percurso de conhecer lá em Cafarnaum, e onde houve os primeiros milagres, e terminar todo, eu fui numa peregrinação que começou de onde de onde Maria recebeu o anúncio, né, do anjo de que Jesus nasceria, e se encerra com o Calvário. Então, eu tive essa oportunidade num bom momento da minha vida, que eu digo um bom momento porque eu consigo andar, porque andava-se muito. Para você ver essa questão de solidariedade, só para você imaginar, Maria nasce em Jerusalém, e quando os romanos chegam lá, eles partem para Nazaré, que é como se fosse o interior mais distante, é em torno de uns 140 quilômetros de Jerusalém. E dali você imagina que Maria, quando ela recebe o comunicado do anjo de que ela vai, né, passar pelo que ela tinha de passar com relação ao nascimento de Jesus, ela não conta para ninguém no primeiro momento, e aí a prima dela, Isabel, né, ela está grávida e ela vai lá a Isabel. Veja que de Nazaré até Jerusalém era em torno de 140 quilômetros. De Jerusalém até a casa de Isabel era mais uns 40 a 50, ou seja, eram quase 200 quilômetros que ela foi provavelmente a pé, subindo e descendo o morro, porque diz que Galiléia quer dizer terra de altos, né? Terra de montes. Então, subindo e descendo alto a pé. E você imagina, quer dizer, esse tom de solidariedade de família, porque foi lá que ela foi comunicar e que Isabel já sabia. Que Isabel vai, né, ser a mãe de João Batista. Então, achei aquilo interessante, e quando eu digo boa fase, que eu digo fisicamente, porque muitas pessoas não dão valor, por exemplo, a esse tipo de percurso. As pessoas que estavam conosco, a maioria já tinham uma idade de certa forma avançada, e aí eu vou dizer o que é que eu digo que é estar bem. Por quê? Porque anda muito, é isso que eu comecei a falar. Maria andava demais, Jesus andava muito, é um percurso que cada turno, mesmo andando de ônibus, mas para andar por os cantos em que eles andavam, a gente anda em torno de 6 quilômetros por turno, ou seja, 12 quilômetros por dia, não é para todo mundo. E teve gente que passou a vida inteira sonhando em conhecer a Terra Santa, e quando chega lá, às vezes chega num momento em que não tem muita força física para andar, porque cansa, né? Cansa. E é porque não estava tão quente. Nós estávamos num período agora em que a temperatura era mais amena. Mas cada parte que a gente vai passando, aí você vai e pensa, né? Poxa, Maria recebeu aqui, você chega lá, tem uma gruta da Anunciação, que seria o quarto de Maria, onde ela morava com os pais já em Nazaré. Né? Vai a Jerusalém, vê onde Maria nasceu. Vai lá quando os pastores sabem que vem aquela estrela e anuncia, você chega lá, hoje está tudo preservado, o lugar onde era exatamente a gruta, onde os pastores se reuniam. Você segue, vê essa história de Maria com João Batista, o anúncio de Jesus. Segue para Cafarnaum, você chega ali no mar da Galileia, e primeiro que você já pensa que o mar é algo de água salgada, porque é um mar, mas não, lá é água doce. E tem ondas na água doce, né, que é o Rio Jordão, que nasce no Monte Hermon, vira um rio, tem um meio que é esse lago gigante, que é o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, né, de água doce, para quem já foi aqui deve ter conhecido, tô relembrando essas histórias que eu estou contando, e ele termina, depois o resto da água vai para o Mar Vermelho. Eu fiquei até pensando nessa reflexão, porque disseram que Jericó, que é um dos cantos onde Jesus parou aquela questão do deserto, dos 40 dias no deserto, é a cidade mais baixa do mundo, a nível do mar. E que o Mar Vermelho, o Mar Morto, é o canto mais baixo do mundo. Eu disse, vale, eu pensando, né? Deus foi criar o povo tirando bem do centro da terra, né? Porque vem do canto mais fundo do mundo, eu nem sabia. Quer dizer, foi nascido do chão. Interessante, que eu achei. E eu começando a ver esse percurso, e andando, e refletindo, aí você não tem como. Eu fiquei pensando, a cada coisa a gente pensa e brinca, né? Em si. Porque eu tenho um tio que é muito católico, muito cristão, e ele disse, olha, eu só quero uma coisa, eu quero que você traga um pouco de água do Mar da Galileia, um pouco da areia
lá do Mar da Galileia, porque ele pensou, Mar da Galileia é praia. Quando você chega no Mar da Galileia, primeiro que não é água salgada, e segundo, que lá não é areia, é pedra. São pedras vulcânicas, o chão é cheio, a maior parte em volta do mar são pedras grandes e outras partes são como Tabgha, onde Jesus foi lá e aquela coisa dele mandar jogarem a rede e tirou mais peixes, são várias pedrinhas. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu acho que então é por isso que Jesus, o dia que ele estava refletindo, ao invés dele andar na beira da praia, ele foi andar sobre as águas, porque é tudo pedra. Tudo pedra. A maior parte em volta é pedra. Então ele saiu andando. O melhor canto para ele que podia era andar sobre as águas, né? Então, eu comecei a refletir. Muita gente eu via chorando em determinados lugares. Chegava lá onde foi, a gente ficou, por exemplo, depois fomos a Belém. Fiquei hospedado a 800 metros de onde Jesus nasceu. Lá também tem, né, a Igreja da Natividade, a primeira igreja de Natal do mundo, né? Porque é exatamente um mosteiro franciscano que tem uma igreja que é vizinho, né, colado com o lugar em que Jesus nasceu. E diante desses conflitos de igreja, lá uma parte é dos armênios, uma parte dos gregos e uma parte dos católicos. E a parte católica que tem igreja é dos franciscanos. E quando cheguei ali, eu via, sabe, quando eu entrei, uma fila imensa para tocar lá onde teria estado a manjedoura. Né? Lá eles fizeram assim uma armação, você desce num lugarzinho baixo e tem tipo assim um buraquinho, uma estrela lá onde teria sido o lugar em que Jesus nasceu. E eu ficava muito me questionando, porque eu via muitas pessoas chorando nos lugares e eu olhava e lembrava às vezes do Padre Ivan, ele dizia assim, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E eu olhava e muitas coisas eu não chorava. E olhava para as pessoas altamente emocionadas em várias passagens, eu disse, o que é que está acontecendo comigo? E sempre é um momento de autorreflexão. Por que, né? Será o que é? Será que eu não creio? Será que eu sou embrutecido? O que é que está acontecendo? Eu cheguei, sabe assim, você via aquela energia daquelas pessoas que pegaram aquela fila para tocar lá. Porque a fila grande era para botar a mão no lugar em que Jesus nasceu. Mas do lado, não tinha, você podia ficar do lado, só não podia ficar lá. Porque era um ou outro se abaixando, pegando e saindo. Ficava um armando, bora, sai, porque tem mais gente atrás. E eu fiquei olhando aquilo, aí você vai lá onde teria estado a manjedoura, tá lá no lugarzinho, tá você... Mas eu olhava e nada. Para você ver como eu levo a sério alguém me convidar para vir falar num negócio como esse. Porque aí haja andar. E quando chega no Monte das Oliveiras, que isso é interessante, né? Você pensa assim, um monte aqui, outro monte aqui. Esse monte aqui é o Monte das Oliveiras. Aí, a primeiro canto é onde Jesus ensinou o Pai Nosso. No meio é a gruta onde Jesus foi entregue por Judas. A gente entra dentro da gruta, tinha uma missão dentro da gruta. Quando você desce mais, é o lugar onde Cristo suou, transpirou sangue. E no meio, perto dessa outra gruta onde ele foi entregue, aí tem uma igreja lá que diz que é o momento em que Jesus chorou. Tem um nome, eles chamam em latim o nome da igreja. E lá, quando eu estava lá olhando, nós tínhamos dois guias. Um era um padre que sabe falar grego, árabe, judaico, hebraico, né? Que lá é hebraico puro, as letras diferentes, tudo é diferente. E ele era mestre em Bíblia e arqueologia. E o outro era um judeu. E eu me lembro que eu sentado lá, fiquei olhando, porque ele no Monte das Oliveiras, onde tem essa igreja, onde Jesus olha para aquele monte, que é o outro monte, que era o Monte Moriá, onde Abraão teria levado Isaac, né, para um possível sacrifício que não aconteceu. Lá é onde tem o Domo da Rocha. Aquela ponta de rocha, por ali ficava o Templo de Salomão, e naquela rocha era onde aconteciam os sacrifícios. Naquela rocha que está protegida pelo Domo da Rocha, que é a Mesquita de Omar, que está lá há 1.500 anos, ou seja, mais tempo do que o Templo de Salomão, que só passou em torno de 900, está lá a mesma pedra. Mas ali, você vê aquele monte, eu lá sentado, nas minhas reflexões,
quando eu de costa para o padre, olhando, sentado lá no lugar, em frente à igreja, e olhando para Jerusalém. Aí o padre disse, aqui Jesus chorou. Ele disse, chorou porque começou a olhar para Jerusalém e dizer, né? Poxa, Jerusalém, quanto que eu te avisei? E tal, aí vai dizendo, lê cada canto que chega, ele abre o evangelho e lê aquela passagem de Jesus. Aí ele lê a passagem que Jesus diz, literalmente, tudo que ele previu para salvar Jerusalém, e que Jerusalém não quis. Jerusalém foi embrutecida. E aí ele dizia, ele já prevê o futuro dela, que ela vai ser destruída, né, que o templo vai ser destruído, que tudo aquilo vai se acabar, que todos os filhos vão ser apartados dos pais. E ele chora porque ele diz assim, poxa, não precisava disso. Eu te disse, mas você não ouviu, pronto. Foi ali que me tocou. Aí eu prestei atenção, eu me toco mais com palavras. E é isso que é relevante. A questão espiritual, né? Quando Cristo parte, perguntam o que ele vai deixar. Ele ensina um Pai Nosso e diz que virá o Consolador. E o Consolador para nós espíritas é o Espiritismo. O Consolador prometido, não é isso? Ele vai e diz aquilo. Quando ele parte, ele deixa os discípulos fazendo tudo o que ele fazia. E algumas coisas que não tem na descrição do Evangelho que ele fez, eles faziam também. Então, quer dizer, mais forte para mim não foi pisar nos lugares, tocar nos lugares. Foi estar naquele lugar e uma palavra em que ele olhava para Jerusalém e ele dizia, poxa, quanto que eu lutei, me esforcei para te avisar que vocês tinham que se transformar, que vocês tinham que mudar, mas Jerusalém não quis. Quando eu fui também a Cafarnaum, na casa de Pedro, onde tem o provável quarto onde Jesus ficou como hóspede, que é vizinho ao Mar da Galileia, em frente tem uma sinagoga. E tudo que ele fez em Jerusalém depois, antes ele tinha feito onde? No começo do ministério dele, que foi de 3 anos, né? Ali em Cafarnaum. Lá tem o Sermão das Bem-aventuranças, foi lá, que é o Sermão da Montanha. Tem onde ele transformou água em vinho, bem pertinho, que é onde foi as bodas de Caná. Tem onde ele multiplicou os pães. Tem tudo. E ele fala, quando vai para Jerusalém, poxa, aí ele diz as cidades, Cafarnaum, tal, quando vocês poderiam ter visto, mas também não quiseram. Aí quando eu vem isso aqui é a minha lembrança. Eu me emocionei, porque eu fiquei, poxa, eu sou Jerusalém. Quer dizer, eu sou embrutecido. Foi aí que me tocou. Nada mais. De tudo que eu andei, de tudo que eu vi que foi importante, as pessoas me perguntaram e diziam, eu sei que isso aqui vai servir para a minha vida inteira. Mas me tocou quando eu me sentei olhando para o Domo da Rocha, na ponta do monte, não, no meio do Monte das Oliveiras, olhando para o Monte Moriá, onde está aquele cartão postal de Jerusalém, quando o padre, eu nem olhando para o padre estava, e disse que Jesus se lamentou porque, vendo o futuro de Jerusalém, que ele fez tudo para dizer a ela que ela deveria ter sido melhor, mas ela não quis. E eu me emocionei, acho que por isso, porque como eu me vi como Jerusalém, como tem coisas que eu sei que são certas e que eu ainda tenho defeitos de caráter tão profundos que chega ao nível de eu gostar deles, porque eu repito. E aí eu me emocionei por isso. Aí lembrei, poxa, né? Realmente, eu fui Cafarnaum, eu sou. Eu fui Jerusalém, eu sou. Quer dizer, se você for ler a Bíblia do comecinho, você vai ver que depois do Êxodo ali tinha as 12 tribos bem divididozinho. Jerusalém foi tão misturada, tão dominada, tão destruída por tanto tempo, que hoje você não sabe quem é filho de quem. Não existe mais nada com... Ei, são os levitas que ficam em templo, nem tem levita, não tem mais nada. É tudo uma mistura. Por quê? Porque exatamente tudo aquilo foi destruído, mas destruído porque não quis
Ouvi. Cartola não dizia isso? As coisas estão no mundo, basta você querer pegar. Por que quanta coisa que eu sei que está no mundo que eu não quero pegar? Sabe, eu me emocionei porque eu pensei assim, eu me vi na frente de Jesus, eu, Jerusalém, eu dizia assim, ô Jesus, quanto que eu te escuto, quanto que eu leio, quanto que eu falo, mas quanto que eu ainda tenho de mudar o meu caráter, mudar a minha conduta, mudar os meus hábitos. E ali eu me emocionei. E aí lembrei, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. No mesmo passo eu me lembrei que quem leu aqui aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Alguém chegou a ler? A mesma história. Nada do que está sendo dito por Jesus é novo. Das mais de 600 leis que os judeus seguem, que eles usam aquele cinto que tem vários nós, o número de nós, não me lembro se são 613 nós, são as 613 leis. O judeu dizendo, olha, o que Jesus fez foi pegar o miolo, o principal dessas leis e divulgou. Ele não inova nada, ele traz só isso que para nós judeus existe. A gente não acredita que ele é o Messias Salvador. Mas o que ele disse, como um profeta, disse perfeitamente. Tudo o que ele disse, nós concordamos. Mas a grande questão não é eu concordo racionalmente, é o que é que eu de fato faço para que eu seja transformado, para que eu possa também transformar, porque aí eu acho que é a maior caridade que tem, é aí que vem o exemplo. Por que nós louvamos tanto a fama de mal, não é? A gente conta, quando antigamente eu era muito doido, eu era isso, às vezes a gente não conta, né? Na minha juventude eu era isso, eu era aquilo, chega os olhos da gente brilham. E aí quando a gente começa a mudar, eu penso, ixi, ali quer ser santo. E o pior é que isso soa ruim. Como é que falar e lembrar de atitudes que eram antiéticas, amorais, dá prazer? E falar do que a gente entende que é bom, que é justo, que é legal, que é legítimo, que nos faz bem, a gente tem vergonha porque vão dizer que a gente quer ser santo. Quem já passou por isso? Ih, ali é o santo, agora não bebe mais, não usa mais não sei o quê, não vai mais não sei para onde, ali é porque está velho. E a gente se abate, quer dizer, isso é a parte do defeito de caráter que tem em mim. E que como eu sou um espelho, todo mundo é um do outro, pode ser que tenha em vocês também. Porque é o ponto Jerusalém que eu tenho, é o ponto Cafarnaum que eu tenho, e é o ponto central do Evangelho, gente. É o ponto central. Essa é a parte do amor. Porque se eu me amar, como é que eu não vou me cuidar? Como é que eu não vou querer ser bom? Quem é que tem um carro aí que comprou um carro novo e que quer que chegue lá fora o carro esteja arranhado, batido ou seja roubado? Você vai lavar, comprar uma cera boa, mandar aspirar, não botar um bom óleo. Você não quer botar qualquer combustível. Para o carro você quer o que é bom e para você quer o que não presta. Quantas pessoas que hoje têm problemas relacionados à pressão arterial, relacionados ao açúcar, ao sal, e a pessoa diz assim, ora, mas se é de eu deixar de comer açúcar ou sal, eu prefiro morrer. E se fosse para botar no carro, que é a diesel, você botar a gasolina, você não bota, porque você sabe que você vai ter um prejuízo que vai bater o motor, você bota? Quem é que bota? Quem é que quando acha que o combustível está caro, vai lá e mete a mangueira do jardim e enche o tanque de água? Quem foi que já fez isso? Mas a gente faz isso com o nosso corpo, não faz não? A gente sabe que uma coisa faz mal e o que é que a gente faz? Muda para uma melhor ou dá continuidade? Dá continuidade. Não pode ver comida, não pode ver bebida, não pode... Os pecados capitais, né? Inveja, cobiça, preguiça, ira, luxúria.
Eu, Jerusalém. Eu, Cafarnaum. E falei com isso não para me sentir culpado, porque como dizia a Joana de Ângelo e o Divaldo Franco, culpa não resolve nada, meu povo. O que resolve é assumir a responsabilidade e mudar. Ajuda que o céu te ajudará. Faz certo o que dá certo. Mas eu tenho que tentar ser certo em tudo. Não importa se a mão esquerda e direita, se os outros vão dizer que eu sou santo ou não, não é esse o meu objetivo. Nem para dizer que eu sou caridoso, nem para dizer que eu quero ser santo, nem para me julgar pelo bem, nem para me julgar pelo mal. O que importa é, religião quer dizer religar-se. A minha ligação comigo e a minha ligação comigo e com Deus. Isso é religião. Tem uma pergunta lá, um dos capítulos da Revista Espírita, que o Kardec pergunta, espiritismo é ou não é religião? E a grande temática é essa, religião é se religar. Por isso tem gente que diz que não é espírita, é espiritualista, pode ser o que quiser, não importa. Eu te digo, Jesus não era espírita, Jesus não era doutor, Jesus não era cristão, nem católico. Ele era, num primeiro momento, judeu. Porque foi a cultura que ele nasceu. Mas não importa, ele queria ser bom. E pregava o que era ser bom. E quando ele tinha dificuldade, ele não escondia. Quando ele tinha conflito, ele ia, passava 40 dias e 40 noites num deserto. Tentando resolver o conflito dele com ele mesmo, não com a gente às vezes. Tem gente que usa como droga lícita ou ilícita, que o álcool é uma droga lícita. Tem gente que usa os remédios para dormir. Tem gente que usa beber para sair, para esquecer. E Jesus não, ele dizia, se eu tenho um problema comigo, eu vou sair para me encontrar com esse problema e só saio de lá quando eu resolver. E assim, se passasse um dia, 2, 3, 40 dias e 40 noites. E ali vinha o que alguns chamam do diabo no sentido de dois, né? Vinha uma divergência interna, uma dúvida interna, mas ele só saía quando ele se acalmava. Quando ele estava em dúvida de novo, o que ele fez? Rapaz, estamos aqui em Jerusalém, ó. O tempo da esbórnia de Jerusalém, com Roma, com politeísmo, com deuses como Dioniso, Baco, orgia, loucura, prazeres, vinho. E Jesus estava lá num conflito danado. Ele foi para onde? Foi lá para o Monte das Oliveiras. Disse para o pessoal, oi pessoal, fica rezando aí, que eu vou aqui, eu vou meditar, vou ver o que está acontecendo comigo. Lá ele suou sangue. Mas quando ele saiu, ele disse, Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade e essa da minha. Ele entendeu qual era. Quando ele sai, que Judas chega com os soldados para entregá-lo, o que ele diz? Ok, entendi, pai, bora lá. Dali para frente, ele não é um homem de murmurar, ele não é um homem de criticar, ele não é um homem de atacar, ele é uma pessoa que aceita. Como diz o Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço. Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade antes da minha. Só tu, Senhor, sabe o que é bom para a minha vida. Qual é o meu papel? Na verdade, qual é o sentido da vida? É querer exatamente entender qual é o nosso papel e cumprir esse papel. Não importa se vai ser doloroso ou não. Mas o problema da fuga, o problema do apego, o problema do desejo, que é apego, é a mesma coisa. Que desejo, dizia o Krishnamurti, né? Nada mais é do que você um dia ter uma sensação boa, num momento difícil, às vezes é comer um sorvete num momento difícil, e você quer, na hora que tem um problema no futuro, faz o quê? No presente, volta para o passado desejando comer o sorvete, achando que ele vai te tirar daquele problema do presente. Desejo é isso. É querer não deixar as coisas passarem. É querer que um dia só tenha amanhã, não tenha tarde e noite. Não entender que as coisas são passageiras. Como dizia o Sirihan. Eu, quando recebo a brisa do vento,
eu me delicio com o vento. E quando o vento passa, eu sinto um pouco de calor e pronto. Mas o que que o desejo faz? Na hora que o vento passa, ei vento, volta. Não, ele tem que passar. Assim a gente faz com os nossos desencarnados. Não quer que passe. Assim a gente fica querendo trazer a juventude. Da época em que o Roberto Carlos queria que tudo fosse para o inferno, que ele não quer mais. Que o Erasmo Carlos queria manter a fama de mal. Mas não é mais. Quantos não ficam lembrando desse tempo com saudade, um desejo do passado voltar? Não enxergam a beleza que tem no presente? É um apego a um prazer passado, querendo que ele seja permanente, quando nada é permanente. Então, quando eu penso Natal, como a gente começou falando aqui, já estamos indo já para nossas reflexões de conclusão, eu penso nisso. Eu penso também que é uma transformação no Ocidente. Eu penso que é um momento em que a família, que é algo que nos foi confiado e que é difícil manter os laços, é o momento em que a gente chega e para e pensa, poxa, essa família é a família que Deus me confiou. Esse pai, essa mãe, esse irmão, esse avô, essa avó, eu não tenho como escolher. Dizem alguns, né? A gente escolhe os amigos, família não. Mas não pode desprezar. Deixar de cumprir o papel. Outro dia eu vi o Papa Francisco questionando as pessoas que diziam que não queriam ter filhos e queriam ter no lugar pet, né? Quer dizer, animais. Nada contra ter o animal, mas o seu papel... Não, porque eu vou lá botar menino num mundo doido como esse. Qual é o teu papel? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer todo dia. Se eu venho para cá, qual é o meu papel? Eu perguntei, ei, quantos minutos eu vou falar? Não foi? Ela disse, olha, de 30 a 40 minutos. Então eu vou falar 30 a 40 minutos. Olha, Renato, você fala, mas o fulano ali, ele fala, mas ele não fala em microfone, não. Não, porque eu acho. Rapaz, tu quer ser ouvido ou não quer? Quer que as pessoas te escutem ou não quer? Não, mas eu tenho... Muda, rapaz. Se o teu papel é falar, você vai ter que falar, tentar falar melhor, tentar falar claro, tentar ser ouvido pelas pessoas. Não é para fazer por fazer, não. É qualquer coisa. Se é para ser pai, é para ser pai. Se é para ser trabalhador do centro espírita, é trabalhador do centro espírita. Se é para falar, você vai falar da melhor maneira possível que você puder e que os instrumentos te garantirem isso. Se não, há predominância desses defeitos de caráter que nós temos que ter honestidade absoluta para conosco e para com Deus, para a gente assumir. É muito bom assumir que a gente é humano. Mas a diferença que tem quando a gente adere a uma doutrina, uma ciência e uma religião como o Espiritismo, é que a gente antes tinha o defeito de caráter e se comprazia com ele, tinha prazer de ser daquele jeito. Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim. E o espírita não, ele diz, eu era assim, ou eu sou assim, mas eu não quero mais ser assim. Eu não me comprazo mais com esse tipo de pessoa. Esse tipo de cara que eu paquerava, a personalidade minha que eu gostava, eu não gosto mais. Ai, rapaz, quando eu bebia, eu virava assim o palhaço, eu virava não sei o quê, eu conquistava isso, eu ia pra acolá. Você gosta daquilo? Não, meu objetivo hoje é outro. É uma família. É o exemplo de pai. É a conduta de filho, de esposa. Então, aquilo ali passou. Tem a ver com o que Paulo dizia. Quando eu era menino, eu falava como menino e pensava como menino. Quando eu deixei de ser menino, eu deixei para trás as coisas de menino. Hoje não é mais a minha fase. Será que a gente já chegou a esse momento, ao menos, de dar o primeiro passo, ter a honestidade de reconhecer ou procurar ver os defeitos internos de caráter? Porque na hora que vê, assume que assim é, já começa o caminho de perceber se gosta ou não gosta. Se entender que não gosta, talvez seja o caso de começar um trabalho real de recuperação, transformação, mudança. Ou então ser como Jó.
Eu li Jó quando eu era adolescente. E agora, nessa minha leitura sequencial da Bíblia, eu li. Eu vi uma coisa em Jó que eu não vi na minha adolescência. O que eu me impressionei com Jó foi que, na minha última leitura de Jó, sabe qual é o problema de Jó? Vaidade no bem. Não é assim a história de Jó? Que Jó era o filho melhor porque ele era muito devoto e Deus dava a ele tudo de bom porque ele era bom. E o diabo diz assim, se eu for tentar Jó. Aí Deus diz, pois vai, tenta. E Jó perde tudo, perde filho, fazenda, perde a saúde, fica fora da cidade, perde tudo. E aí, é impressionante, os amigos vão questionar Jó. E são vários os trechos em que Jó diz assim, olha, pode ter acontecido qualquer coisa, eles vão lá questionar ele assim, olha, rapaz, me diz, o que é que tu, me fala a verdade, o que é que tu faz de errado? Porque Deus tirar tanta coisa de ti assim é porque tu fez alguma coisa errada nessa vida. Me conta. Aquele grande homem era uma fantasia. Me conta a verdade, porque ninguém esconde nada de Deus. Se está acontecendo coisa errada na tua vida, é porque você fez coisa errada. E é impressionante como Jó chega ao nível, quase dizer assim, é mais fácil Deus errar do que eu. E aí está o maior erro de Jó, na minha última leitura. É que ele se acha uma coisa que nem Jesus se achava, o que era? Bom. Não tem uma passagem que pergunta a Jesus? A pessoa passa e diz assim, bom mestre, quem lembra dessa passagem? Aí Jesus diz assim, bom é Deus. Mas Jó, que estava longe de Jesus, se achava tão bom, que era mais fácil Deus errar do que ele. Quando Jesus nem aceita ser chamado bom. Então, aí eu me encontro como Jó às vezes, porque na hora que eu também começo a ter autopiedade, querer ficar triste, não aceitar a vontade de Deus à frente da minha, o que eu estou fazendo? Eu estou cometendo o pecado de Jó. Que é a vaidade no mostrar para os outros que é bom. E Jesus nem isso fazia. Então, eu acho que Espiritismo, Natal, é isso. É o momento de nós nos observarmos, reconhecermos e comemorarmos os nossos êxitos de melhoria espiritual, reconhecermos os nossos defeitos de caráter, por outro lado, tentarmos manter ou reafirmar o compromisso de mudar, sabendo que vai recair muitas vezes, mas não vai desistir, sabendo que há uma lei de progresso, que ontem eu era pior do que hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu serei melhor do que hoje, é uma lei natural. Então, que eu não desista, que eu continue por mais um Natal, por mais 2 Natais, por 3, por 4, por 5, e eu sei que quanto mais o tempo passa, que é o nosso amigo, quando eu estou comprometido com a minha recuperação, com a minha transformação, eu sei que mais rápido eu melhoro. Mais rápido eu, em melhorando, eu irradio melhorias para os outros. Mais rápido em me preocupar em melhorar, em nascer ou renascer a cada momento, a cada dia, a cada 24 horas, eu posso, mesmo sem querer, sem ter orgulho, nem ter a pretensão de ser bom, no sentido de me achar, eu acabarei sendo exemplo para muitos. Mesmo sem querer. E aí é que está a mágica. É o desapego à imagem também. Se você for ler o Buda, é a mesma coisa, né? Ele fala, o problema geral é o apego. E a vida traz as oscilações, que ele chama de verdades, né? Pelas quais todo mundo passa. Dor, velhice, doença e morte. Pode ser o que for, todo mundo passa por isso. E é o momento em que a gente
relembra que nós não somos Deus. Nós não somos o Criador, nós somos criados. Estamos aqui para cumprir o nosso papel. Em qualquer idade, em qualquer lugar, é o papel da reforma íntima e da transformação individual para uma ajuda coletiva. Então, para encerrar, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. E que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa. Que Deus abençoe o nosso Natal, os trabalhos dessa casa, as famílias de cada um e cada uma, e que cada um aqui possa ser essa pedra angular que se transforma a cada dia. Muita paz, muita luz, muito obrigado. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades. Fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho, não usa para a liberdade. O estimulou sede perfeito e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E todos nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós
amor há de reinar, e assim será.